o partido tinha uma tendência, inclusive, a estimular tacitamente a prostituição, vendo nessa prática uma forma de dar vazão a impulsos que não podiam ser de todo suprimidos. A intenção do partido não era apenas impedir que homens e mulheres desenvolvessem laços de lealdade, que eventualmente pudessem escapar de seu controle. O objetivo verdadeiro e não declarado era eliminar todo o prazer do ato sexual. Esse é um trecho do livro 1984 de George Orwell. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando para o meu canal do YouTube. Vou postar alguns trechos em outras plataformas também, nos meus perfis, principalmente no Getter, que eu tenho usado bastante ultimamente. E eu quero falar nesse vídeo especificamente sobre casamento, sobre família e sobre sexo segundo o universo de 1984. Nós já sabemos que existe um partido, que é chamado de partido no livro, é o partido do grande irmão, do Big Brother. E o partido ele tem algumas diretrizes em relação ao casamento, em relação à família. A família aqui neste universo, basicamente ela não existe. O que existe é um casal com a única e exclusiva intenção de gerar filhos para que esses filhos sirvam ao partido. Isso é tratado no capítulo 6 da primeira parte do livro. Nós temos um momento em que o protagonista, o Winston, ele vira e começa a narrar sobre a sua ex-esposa. Ele é divorciado e ele começa a falar que no ato sexual, nos momentos de intimidade com a sua esposa, ele não sentia nada, não sentia nem mesmo prazer, porque ela era como um boneco articulado de madeira. A esposa dele era uma espécie de ativista, vamos dizer assim, ficcionada, fanática pelo partido. E ele narra uma coisa interessante aqui. Ele descreve bem, ele fala que ele queria viver um amor verdadeiro, mas ele não conseguia fazer isso com sua esposa. Graças a um condicionamento cuidadoso, iniciado desde muito cedo pelo partido, através de jogos, com as porcarias que lhe vociferavam na escola, nos Espiões e na Liga da Juventude. Espiões e Liga da Juventude são coletivos, vamos dizer assim, que existem nesse universo e que servem para fazer a cabeça da criança em função do partido, para que ela cresça amando, adorando, exaltando o partido. E também através de palestras, de desfiles, canções e slogans e a música marcial. Todo o sentimento natural for arrancado delas. Ele está falando aqui das mulheres do partido, num momento em que ele descreve o que ele sentia em relação à sua esposa. Então, a esposa de Winston, ela é o exemplo clássico aqui dentro do universo do livro do que eram as mulheres do partido. Então, o casal ele gera filhos, ele gera filhos, e esses filhos eles são doutrinados desde pequeno a seguirem o partido. No capítulo 2, quando a senhorita Parson ela vem pedir a ajuda de Winston para ver o encanamento da pia, o Winston ele entra no apartamento da senhorita Parson e de repente ele é abordado pelos filhos dela. O menino ele chega assim com uma arma, um protótipo de arma de brinquedo para o Winston, e naquele momento ali que ele aborda o Winston leva um susto e o menino vira e fala: "Te peguei, você é um infiltrado, eu sou um espião do partido". Naquele momento a gente vê como as crianças elas são condicionadas a entregarem pessoas que são contra o partido, que pensam diferente do partido. E eu vou dar um spoiler aqui. No final do livro, na terceira parte, não vou falar o que acontece, mas o que acontece com o protagonista, mas o Winston ele se encontra com o Sr. Parson. O Sr. Parson ele confessa para o Winston que ele foi entregue à polícia do pensamento através do seu filho. O próprio filho do Sr. Parson o entregou para ser preso. Isso nós vemos em algumas biografias aí de líderes ilustres de alguns países da atualidade. E o livro ele nos fala muito sobre isso. É uma coisa até muito peculiar, porque algumas pessoas tendem a dizer que o livro ele não toma partido de um lado, nem de direita e de esquerda. Porém, esse livro ele toma partido sim. Quem lê está ali vou dizer nas entrelinhas, nas linhas do livro está bem claro, embora o autor ele coloque apenas uma vez uma única palavra, que é capitalismo, uma única vez aparece nesse livro.
e nesse momento ele descreve num determinado capítulo sobre que tipo de governo ele está falando quando ele se refere ao partido do grande irmão. É um partido em que a família não existe praticamente, o amor ele não deve existir, o sexo ele deve ser incentivado apenas como uma válvula de escape para aqueles impulsos do ser humano. E inclusive tem uma passagem aqui, eu vou encontrar ela, quer ver? Eu li no início, né, o partido ele estimula a prostituição, desde que o sexo não faça com que o ser humano, o casal ali, ele crie vínculos de lealdade, de afeto, de amor um para com o outro. Por quê? Porque esses vínculos de amor, através do ato sexual, poderia fazer com que a pessoa se tornasse mais fiel à outra do que ao próprio partido. Então, essa é a forma com que George Orwell ele aborda a família, o casamento dentro do universo de 1984. Ele fala que interessante, quando ele fala sobre a esposa dele, ele diz o seguinte: a cabeça dela, né, da esposa dele, era incapaz de formular um só pensamento que não fosse um slogan do partido. E aí ele fala aquilo que eu disse: abraçá-la era como abraçar um boneco articulado de madeira, certo? E ela sempre falava para ele, quando nós vamos para um ato sexual, para um momento de intimidade, aquilo ali significa apenas fazer nenê. Era a expressão que ela usava. Esse é o nosso dever para com o partido. Então, pessoal, o vídeo já está ficando um pouco extenso. Nesse vídeo eu queria abordar este lado de 1984, porque futuramente eu pretendo fazer também alguns vídeos falando sobre uma outra distopia e eu quero colocar os pontos em comum de uma com a outra. E esse é um ponto muito importante para ser abordado nesse livro. O partido ele não gosta da família como nós conhecemos, pai, mãe, filhos, o pai criando seus filhos, os filhos aqui, as crianças, elas devem ser criadas pelo partido. Inclusive existem algumas ONGs dentro desse universo de 1984 que pregam que homem e mulher nem deveriam fazer filhos, os filhos deveriam ser criados artificialmente, deveriam ser gerados por inseminação artificial. Isso é um ponto muito importante quando eu estiver falando de Admirável Mundo Novo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, sigam aí o canal e eu pretendo fazer pelo menos mais um vídeo falando sobre um outro tópico que é muito importante dentro de 1984. Forte abraço!